Olá, sejam muito bem-vindas ao Laboratório de Estudos Questão de Ordem. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas campeões, que são os temas que vocês gostam de pedir, de conversar sobre, que estão sempre presentes ali no nosso chat do grupo do laboratório. Quem ainda não tiver, é só entrar pelo link que está na descrição desse vídeo. Enfim, qual vai ser o tema de hoje? Procrastinação, preguiça, diligência e fortaleza. Então esse é um tema realmente muito falado entre todas nós, inclusive eu, e eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho do que eu estudei sobre isso, do que eu vivo, das experiências e de alguns bons livros que eu vou citando ali ao longo da nossa conversa para fundamentar o tema de hoje. E quem tiver dúvidas, né, a gente teve que gravar esse encontro, então quem tiver dúvidas, podem colocar nos comentários que depois eu vou dar uma olhadinha e responder um a um, tá bom? Então fiquem à vontade. Quem ainda não está no nosso grupo, eu sempre mando o resumo da aula no final da semana, pelo grupo do WhatsApp, que tá o link na nossa descrição do vídeo. E também, para quem ainda não comprou o livro O Método Firme para Organizar a Vida, que é o livro que eu escrevi, está já em pronta entrega, então não vai demorar para chegar, já podem garantir o de vocês também pelo link que está na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos começar. Bom, primeiro eu queria contextualizar um pouco por que é tão falado, né, esse problema da procrastinação que a gente vive, né? E onde ele está inserido. A procrastinação, ela é uma espécie de preguiça, né? Aquela coisa que você vai deixando para fazer depois, acaba não fazendo, e ela pode tomar essa preguiça, digamos assim, dependendo do que fazer, ela pode também ser chamada de assídia, que é uma preguiça mais relacionada aos bens espirituais. Então a gente vai explicar tudo isso. Então a procrastinação, a preguiça e até a assídia envolvem aquele querer ficar na inércia, no que é mais gostoso, no que é mais tranquilo. No fundo, ela tem a ver com o nosso anseio pela paz ou pelo controle. A paz do conforto, a paz de estar tudo bem resolvido, quietinho, calmo, ou o controle de ser como a gente queria as coisas, né? Ela também pode esconder um certo medo, um medo do esforço prolongado. Mas, de todo modo, a raiz está sempre no egoísmo, na soberba, na vaidade, nesse apego ao conforto, né? Achar que a gente merece esse conforto, esse descanso, né? E tudo, no que é mais prazeroso, né? E também você achar, enfim, que você tem que as coisas devem ser do seu jeito e que, de alguma forma, se você tem um certo medo que, ao realizar ou antes de realizar algum bem, que não saia do jeito perfeito que você está idealizando, e aí você acaba não fazendo também. Então, a procrastinação, a preguiça, ela também tem a ver com um certo perfeccionismo, que a gente vai falar depois. É claro, né, a gente está falando sobre esses sintomas que também podem ser muito comuns quando a pessoa está sentindo algo mais físico, de saúde. Então, é muito importante que a gente elimine primeiro, antes de dizer se a gente está sofrendo da preguiça, da procrastinação, veja se não tem nenhuma questão de saúde, né? Se você, por exemplo, está com muitas noites mal dormidas, se você está com burnout, né? Aquele estado pós um certo excesso que a gente passa de trabalho ou enfim, de um trauma na vida e que acaba deixando a gente depois com esses mesmos sintomas de ter uma inércia, de ter um certa vontade, um desprezo de fazer as coisas boas, né? De fazer o que a gente deve fazer também. Então, e de todo modo, todos nós temos um pouquinho desses, né? O santo peca 7 vezes ao dia, então a preguiça tá em um desses 7 pecados capitais, com certeza. Então todo mundo tem mais ou menos preguiça, né? De uma forma ou de outra, mas se é algo que está realmente dominando, merece aí um foco maior na nossa luta. E o que acontece? A preguiça e a procrastinação, hoje muitas vezes são vistas como defeito de estimação, ou até um defeito da moda. De estimação, quando a gente fala assim, ai, que preguicinha boa, como é bom aquele
niente. É claro que às vezes é bom mesmo, né, a gente ficar um tempo de ócio. Mas quando o ócio é para descanso merecido, né, um descanso criativo, ou simplesmente mudar de ocupação para descansar a mente. Mas muitas vezes a gente se confunde por trás dessa preguicinha boa e acha que preguiça tá tudo bem. E também é um defeito da moda, porque a gente vive num contexto hoje de muita facilidade, muito conforto. Então tá na moda você procurar esse conforto, procurar essa paz, essa inércia, assim, de ter as coisas chegando tudo para você sem você precisar se esforçar. Então a lei do mínimo esforço nos domina hoje. A gente pode até pensar assim, tem tanta facilidade, né? Hoje a gente tem máquina de lavar louça, máquina de secar roupa, tem eletricidade, né, para aquecer a casa, não precisa mais ficar pegando lenha para esquentar, né, no frio. A gente tem, enfim, todos os recursos para fazer compras sem precisar sair de casa, pedir um Rappi e em menos de 10 minutos está lá o que você precisa. Tem todas as receitas na internet, não precisa mais nem conversar com ninguém. Mas mesmo assim a gente parece cansadas, com burnout, né? Por que será? Né? Então, no fundo, a gente tem essa lei do mínimo esforço e que acaba não valendo a pena de alguma forma, porque a gente não usa o nosso tempo para amar, o nosso tempo para servir, o nosso tempo para fazer valer ali o nosso esforço. Então essa mentalidade da lei do mínimo esforço, da busca pelo conforto, pelo mais prático, ela pode ser muito perigosa, porque pode produzir pessoas de caráter débil, fraco, né, que recuam diante das dificuldades e que nunca chegam a ser ninguém, né, assim, digamos, não consegue nem realizar nem nada grande e nem nada concreto, né. Então, até nas escolas, né, a gente vê que cada vez está tudo tão mastigado que as pessoas, os alunos, não precisam nem pensar, nem usar o seu poder de raciocínio. E existe um paradoxo, então, com essa cultura super aquecida, super facilitadora, e essa fraqueza de vontade que a gente vê, por outro lado, nas pessoas, né, em nós mesmas e tudo. Então, no fundo, todas essas coisas, elas acabam mais alimentando a nossa dispersão, as facilidades, os confortos, e a gente se deixa levar pelas correrias, pelo excesso de informações, né, pelas redes sociais, e vive uma vida meio vazia, né, tanto agitada como vazia. Já que você tem tudo pronto, tudo bem pensado, já tem a inteligência artificial para pensar por você, já tem, enfim, tudo entregue mais rápido, você acaba fazendo mais, você quer render com o seu tempo, mas muitas vezes você acaba num estado de vazio, quando era para você poder render mais pro amor, né, pro bem. E uma coisa muito importante é que muitas vezes a procrastinação, a preguiça e até a assídia, elas podem estar mascaradas no ativismo. Então o padre Francisco Faus falava muito bem sobre a preguiça no livro dele que chama A Preguiça. Ele diz assim: pessoas de grande atividade questionam espantadas a acusação de preguiça. Eu, preguiçoso? Né? Aquela pessoa que faz muita coisa, que está sempre para lá e para cá. E esquecem-se que o ativismo, o fato de ter um dia atulhado de ocupações e agitado pela correria, pode, na verdade, ser um grande álibi da preguiça, né? Então, a preguiça não é necessariamente você estar paradona e molenga ali no sofá. Pode ser você estar agitadíssima, né? Fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E tem um outro livro que eu recomendo muito, que chama Sociedade do Cansaço, e que ele diz, né, cita o filósofo Cato, que jamais se é tão ativo como quando, visto de fora, aparentemente nada se faz. Jamais se está menos só quando se está só na solidão consigo mesmo. Então, hoje em dia, parece que a gente muitas vezes vê pessoas cheias de gente em volta, em festas, em eventos, em palestras, e vê pessoas fazendo mil coisas e, na verdade, elas estão se sentindo inativas, vazias e estão se sentindo sozinhas, né? E às vezes o contrário é verdadeiro. Então a pessoa que está parecendo um pouco inativa, ela está aproveitando de verdade a circunstância, o tempo que ela está vivendo, né?
E até pensar, por exemplo, como Deus, a criação do mundo, né? Parece que Deus é o mais silencioso, ele não se manifesta, não grita, e ele sustenta o mundo, né? A vida, o sol que nasce, se põe, enfim. Então, segundo o escritor desse livro Sociedade do Cansaço, os desenvolvimentos culturais, científicos da humanidade se devem justamente à atenção profunda, contemplativa, que não consegue existir numa vida agitada, ativista nesse sentido, voluntarista, da pessoa querer resolver tudo ao mesmo tempo, né? E nos tempos atuais, essa atenção profunda está cada vez mais sendo substituída pela hiperatenção e pela hiperprodutividade. E aí a gente não consegue mais usar o nosso dom de ser co-criadores de Deus, né? Co-criadores com Deus, para conseguir visualizar soluções aos nossos problemas quando eles se apresentam, né? Para conseguir dar uma pausa produtiva, para conseguir fazer exercícios voluntários de desconexão das tecnologias. A gente fica cada vez mais escravas, né? Ao contrário. Então, isso só para dizer para vocês como o ativismo pode ser uma máscara da preguiça também e da procrastinação. Outra cilada que pode estar escondendo uma preguiça, uma procrastinação, é fazer muita coisa, né, em picos. O que significa isso? Aquele famoso começar é de muitos, mas perseverar é de heróis, santos, como dizia São José Maria Escrivá. Então, aquela pessoa que consegue ter um poder de uma semana praticamente não dormir, trabalhando intensamente, e parece que ela, nossa, meu Deus, ela se esforça muito, é muito trabalhadora, e aí depois ela fica um tempão sem fazer nada, né? Então, o desgaste contínuo, pequeno, de todos os dias, aquela constância no pequeno, ela é mais difícil e mais contra a preguiça, né, do que o acesso de energia momentâneo que muitas de nós temos. E acontece muito quando a gente está na véspera de alguma coisa, né? A gente fica deixando para depois. E aí, na véspera, de repente, a gente tem um acesso e consegue madrugar, né? Assim, virar uma noite para fazer o negócio acontecer. Isso daí é o quê? Um sintoma da preguiça, um sintoma da procrastinação. Então, a continuidade de direção, essa consistência do sempre, um pouquinho todos os dias, é o segredo da força de vontade. E a força de vontade, a virtude da fortaleza, é um dos maiores remédios práticos, né, para diligência, que é o contrário também da procrastinação e da preguiça. Então, as pessoas que têm sucesso, elas estão sempre se dirigindo para o mesmo fim, elas sabem a motivação dos seus atos e elas sabem que mais vale o todo dia com qualidade do que o começar de muitos, né? E que são poucos os que terminam. Outra cilada, meio parecida com essa da preguiça, é o trabalho variado, aquela pessoa que faz multitarefas, né? Muita coisa. Ela é capaz de ligar e desligar várias abas ali na cabeça dela. Isso também pode esconder uma certa preguiça. Aparentemente a pessoa é ativa em vários campos, mas muitas vezes isso esconde uma dispersão, porque ela não se aprofunda em nada, né? Então, muitas vezes o preguiçoso vai arranjar uma desculpa para fazer muitas coisas, porque ele se cansa da primeira coisa que ele começou a fazer. Então, por exemplo, eu gosto muito de estudar, mas eu também quero fazer cerâmica, eu também quero estar presente com os meus filhos, eu também quero fazer aula de fotografia e línguas, e enfim, e aí eu vou dividir o meu dia de uma forma que no fundo eu estou escondendo uma falta de força de vontade para focar no que eu devo mais focar, que de repente é o meu trabalho e os filhos, né? E aí eu fico colocando multitarefas, um monte de coisinha ali, um quebra-cabeça no meu dia para conseguir fazer um pouquinho de tudo, e no fundo eu acabo mais dispersa, né? Isso esconde às vezes uma coisa que eu mesmo busco, né? Eu mesmo busco tirar o foco disso porque eu cansei, não quero terminar, eu quero fazer várias coisas diferentes para estar sempre motivada, entretida, né? E tem o que a gente falou, né, que é o grau mais grave da preguiça e da procrastinação, que é a assídia, que já é aquela preguiça de
de Deus, né? Praticamente, né? Então, São Tomás de Aquino, ao considerar esses vícios opostos da alegria, ele começava pela assídia. Então, ele falava que a assídia é a tristeza do bem espiritual. A gente saber, né, uma amargura que se abate sobre a pessoa quando ela considera um projeto que Deus tem para ela. Então, quando ela vê assim, nossa, eu podia ser isso, né, que Deus queria. Eu podia ser um pouco mais hoje, eu podia fazer se eu quisesse, assim, né, acordar na hora, eu podia trabalhar com concentração, eu podia dar um sorriso ali para a pessoa que está trabalhando comigo. Eu tenho essa capacidade. Eu podia acolher minhas filhas com carinho quando elas chegam lá da escola, ou buscá-las, sair do carro, olhar para elas, deixar o celular de lado. Eu podia pôr elas para dormir sem pressa, né, sem ficar querendo enfim, me prender por um horário e querer tocar elas como se fosse boi, né, na boiada. Enfim, mas você escolhe não fazer porque você tem uma certa, enfim, uma preguiça, né, de fazer aquilo que é um bem, né? Então, São Tomás de Aquino definia bem a tristeza do bem espiritual. No fundo, a procrastinação e a preguiça também são. É a tristeza de fazer um bem que a gente deve fazer, né? Então, consequentemente, se vem em nós, se instala em nós, após esse não, né? Esse não que a gente dá para o bem que a gente pode fazer, se instala em nós uma amargura, né, que nos abate, e aí, enfim, é por isso que esse é um vício oposto à alegria, da alegria da caridade, do amor, né? No começo, até a gente se entusiasma, muitas vezes ouvindo sobre as virtudes, às vezes lendo sobre a vida dos santos, se inspirando num retiro, a gente fica animada, mas aí quando a gente tem que aplicar em nós mesmas, na prática, a gente acaba desanimada, né, muitas vezes. E tem uma cena do povo de Israel, né, no Antigo Testamento, que revela muito isso, né, quando eles estavam perambulando no deserto por longos 40 anos, e que depois deles serem libertos da escravidão do Egito, eles vão chegando às portas da terra prometida. E por medo e covardia, eles não quiseram atravessar e conquistar a terra que Deus tinha preparado para eles. Então está escrito, o povo que vive nessa terra é muito forte, dizem eles. As cidades são fortificadas, enormes, não podemos enfrentar esse povo, porque ele é mais forte do que nós. O povo de Deus chegou a planejar uma volta para o Egito. Imagina, eles estavam fugindo da escravidão do Egito e quando eles estavam chegando na Terra Prometida, eles acharam que era melhor talvez voltar para o Egito. E eles falam, por que nos leva o Senhor para essa terra? A fim de cairmos ao fio da espada e para que nossas mulheres e filhos sejam reduzidos ao cativeiro? Ou seja, eles estão começando a dar umas desculpas já. Olha, acho que Deus não está certo aqui, porque se a gente vai acabar morrendo, e os nossos filhos, nossas mulheres, vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. E como castigo por essa infidelidade, Deus entregou-os às suas vontades, né? Deixou que eles vagassem 40 anos no deserto. Não entrarão no meu repouso prometido, está escrito. Então, o assidioso, assim como o povo de Israel, que tem a terra prometida diante de si, mas não quer entrar, né? Ele vê um grande projeto para o qual é chamado, mas resiste em dar o passo de amor, o passo de fé, né, digamos assim. Então é muito forte isso, né? E Evagrio Pontico, que é um dos grandes psicólogos da espiritualidade, descreve essa assídia como uma divagação da alma peregrina, ou seja, que tem em um misto de desejo e ira, anseia pelo que não tem e sente raiva do que tem. Então isso é muito didático, né? Porque como eu falei para vocês no comecinho, a raiz da procrastinação, a raiz da preguiça está muito ligada com o egoísmo. O egoísmo dos nossos desejos, dos nossos confortos, do nosso anseio pela paz, do quentinho, do gostosinho e também da ira, porque você fica querendo controlar, você quer ocupar o lugar de Deus, você quer que seja perfeito e se não for do jeito que você queria, a perfeição, aí você nem começa, né? Então é aquela procrastinação ou do ativista que fica falando, eu sei como faz, eu vou sair fazendo, depende só de mim e aí com isso ele acaba vazio por dentro, né? Então a assídia é essa tristeza em relação aos bens espirituais.
E uma das formas mais básicas de remediar é justamente a quietude, a gente vai falar, né? Que consiste em ter o coração no devido lugar, né? Então, principalmente com duas coisas, né? Com a oração, com a vida um pouco mais recolhida e com o trabalho. Então, vamos chegar aqui, né, a uma definição final dessa procrastinação e dessa preguiça ou assídia, a definição que eu mais gostei, que é de um teólogo da Idade Média que chama Rábano Mauro. Ele falava assim, que é o torpor da mente que negligencia começar a prática do bem, tá? Bom, e acho que com certeza até aqui muitas devem ter se identificado, né, um pouco, inclusive eu, né, principalmente a minha preguiça está muito mais mascarada no ativismo e nesse começar e não arrematar. Eu não sei a de vocês, né, mas também, enfim, quais são os efeitos dessa preguiça, dessa nossa escolha por não fazer o bem que a gente pode fazer? Primeiro é a frouxidão da nossa alma. A gente acaba sem músculo, né? Molenga, lenta. A gente acaba caindo na mediocridade. Também a nossa inteligência enfraquece. Por falta de exercício, né? Por falta de desenvolver, de alimentar a nossa inteligência, a gente não aprende. E aí importa muito saber pensar. Ter essa postura investigativa para que a nossa inteligência também se fortaleça, até a nossa memória, né, precisa de fortalecimento, precisa de fortaleza para vencer a preguiça e ela tá ativa. E o efeito mais triste para mim é a tristeza. Então, esse é o pior, né? Depois da procrastinação vem a tristeza. Assim como a união com o ser amado provoca a alegria, a assídia, ela é uma tristeza, porque a gente fala não para o amado, né, para o bem, né, que a gente quer fazer. Contra ela só tem um remédio, né, algumas pessoas falam, que é essa mudança de pensamento, pelo qual a pessoa deixa de ver a Deus como um inimigo e decide amá-lo com determinação, ou seja, decide confiar, fazer o bem que ele diz que você é capaz de fazer, sem medo, né, e sem escolher o egoísmo em vez dele. Um outro efeito, além da frouxidão da alma, da inteligência fraca, da tristeza, da busca por mais prazeres nesse ciclo vicioso, a gente também tem uma incapacidade de lidar com o tempo, ou seja, a gente acaba perdendo mais tempo, né? E eu não sei se vocês conhecem, tem uma história que chama Momo e o Senhor do Tempo, muito boa para falar sobre essa questão do uso do tempo. E que o barbeiro, né, ele estava cortando lá o cabelo de um homem que era chamado Homem Cinzento, que ele era responsável como se fosse um banqueiro do tempo, que investia o tempo das pessoas para poderem ter mais tempo. E aí o barbeiro estava contando que ele faz muita coisa, que não sobra tempo para nada, enfim, ele estava contando o que ele fazia. Ele falou, me conta tudo o que você faz com o seu tempo que eu vou te ajudar a investir seu tempo, né? O Homem Cinzento falou. Aí ele tinha que cuidar da mãe, que era doente, ele tinha que cuidar do trabalho dele, tinha um papagaio, enfim, tinha um monte de funções ali que dependiam dele, e aí o Homem Cinzento falou, se livra desse papagaio, coloca sua mãe no asilo, para de ajudar esse fulano, enfim, começou a tirar dele vários papéis que eram importantes, né, que ele fazia para cuidar, por amor, e acabou que ele tinha mais tempo, mas ele nunca recebia o retorno desse tempo investido, né? Por quê? No fundo, ele não estava... Perder tempo não necessariamente você fazer coisa... enfim, perder tempo, no fundo, é não viver o tempo para o amor, né? É você não fazer... Você acabar querendo render... ou cair no ativismo, também pode ser uma perda de tempo, porque o tempo, na verdade, ele só é bem gasto quando ele é usado para o amor, né? E quando você faz muita coisa que quer ser o mais útil, meio que utilitarista com você mesmo, você acaba desperdiçando o tempo real, que é o tempo do amor, que é o tempo de cuidar com as pessoas que você ama, né? O tempo de fazer as coisas por amor, por serviço. Enfim, então a perda de tempo, tanto por preguiça nesse sentido de comodismo,
como pelo ativismo, que acaba acionando essa falta de uso do tempo para o amor, né? E agora a gente vai começar a falar então sobre a solução da preguiça e da procrastinação, que é o oposto, né? Então, o oposto mais clássico, assim, que é falado sobre a procrastinação é a diligência, né? A diligência, ela vem do verbo diligere, que significa, em latim, amar, né? Então, quanto mais você ama, você tem o amor ativado para fazer as coisas, né? Nessa busca de servir, de fazer o bem, mais vai ser fácil de você não cair na procrastinação e na preguiça, né? Então, quando você vê aquela citação da Bíblia, né, de amou-me até a morte, amou-me até o fim, ele fala dilexiter me, ou seja, tem a ver com esse diligência, né, a mesma raiz da palavra diligência. E a diligência também era um nome usado para as carruagens antigamente, e ele denotava essa rapidez, né? Ela era rápida, eficiente, porque o amor implica essa correspondência rápida, essa intensidade, né? Então, uma das características das pessoas que não são preguiçosas, não são procrastinadoras, é que elas vão lá e resolvem, vão lá e executam, vão lá e mudam o que precisa ser mudado, né? Então, a preguiça, ela sempre vai no tempo condicional. Bem que eu queria fazer, bem que eu desejaria, eu queria mudar isso, mas nunca o tempo presente, eu quero, né? Aqui, agora, né? Vamos começar de novo. Tem uma ejaculatória que São José Maria usava, que falava nunca ceppi, quer dizer, agora eu começo. Então começa agora, não vai ser só na próxima segunda-feira, na próxima virada de ano, enfim, você já faz porque você já identificou que por amor você precisa fazer, né? Então, o não posso que a gente faz, as desculpas que a gente dá, na verdade elas simplesmente significam que a gente não quer, né? Porque o amor tem a ver com esse querer, né? Você ter a vontade e colocar os atos no sentido da sua vontade. E quando você não quer de verdade, então fica muito mais difícil de agir, né? E aí é até interessante, esse apressadamente, ele até é usado para descrever quando Maria descobriu que a prima estava grávida e que ela tinha que visitá-la. Está escrito lá na Bíblia que ela se dirigiu apressadamente em direção à visita à sua prima, né? Que é Santa Isabel. Então aqui é um exemplo, né, de como o amor nos move a agir rápido, né? Rapidamente nesse sentido bom. Então a gente falou um pouco sobre a diligência, né? Que é o amor que vai servir de remédio para a gente agir de forma mais rápida, para a gente voltar a querer aquele bem que a gente pode fazer. Mas tem alguns meios mais práticos, assim, digamos, que tem a ver com duas atitudes principais, né? Para a gente conseguir colocar nossa vontade para agir, né? Para a gente conseguir fazer o que a gente deve fazer com ordem, sem ativismo, né? Sem ficar se enganando nas inconstâncias da vida. Então, elas têm muito a ver com a fortaleza também, né? Com a virtude da fortaleza. Mas, enfim, as duas principais atitudes são o recolhimento e o sacrifício, né? O recolhimento, a gente precisa parar para pensar, usar a nossa capacidade de pensar para entender o porquê a gente vai fazer as coisas, né? E para, enfim, imaginar também onde a gente vai chegar se a gente continuar na preguiça, onde a gente vai chegar se, ao contrário, a gente ir pela fortaleza e enfrentar o que a gente deve enfrentar, né? Isso é muito importante. Então, cultivar tempos de recolhimento, e a gente falou isso também num outro encontro do Lab, sobre a concentração, sobre a importância do recolhimento, né? Vai ser muito importante também para combater a preguiça. E o sacrifício que a gente vai falar, que tem a ver muito com a fortaleza, né? O sacrifício de você aguentar coisas ruins que vão acontecendo, de você permanecer até o fim, e também fazer coisas que você não tem vontade de fazer, né? Sair da inércia, literalmente. E aí, bom, a meditação, né? Primeiro falando um pouquinho mais sobre o recolhimento, tem muito que eu falei nesse último lab que eu comentei com vocês, mas vamos falar um pouquinho mais agora,
com base num livro que chama A Educação da Vontade. No fundo, o que a gente quer aqui hoje é aprender como a gente educa a nossa vontade para ela conseguir superar a procrastinação e a preguiça, né? Então, o primeiro passo é esse recolhimento, que não é um devaneio da atenção, não é ficar meio adormecida, não é essa nossa capacidade de estudo, né? A meditação é, no fundo, provocar na alma os movimentos de amor ou de repulsa, né? Você, de alguma forma, tentar controlar ali as suas ideias, o seu interior, os seus sentidos interiores, né? Dá uma capacidade de transformar as atenções sensíveis com o que é em nós uma ideia abstrata, né? É a calma necessária para que a gente consiga cristalizar as ideias na nossa cabeça, né? Enfim, tá nesse estado de silêncio interior que a gente tanto precisa, né? O que acontece? A gente está cada vez mais desconhecidos a nós mesmos, porque a gente não tem mais capacidade de meditar, de se recolher, né? De criar um momento de 15 minutos que seja para você parar e ficar quieta, né? Digamos assim, nesse sentido de ver o que está passando na sua cabeça, filtrar o que você quer que continue, o que não quer, né? Digamos assim. Enfim, e aproveitar tudo que acontece na nossa vida como meio, né? Coisas boas, coisas ruins vão passando por esse crivo, por essa triagem da nossa reflexão. E aí o autor do livro Educação da Vontade, ele fala um programa sobre como se recolher, como se meditar. Então ele fala assim: quando surge um sentimento favorável, fixa nele a atenção e obriga a despertar as ideias, tirar tudo que você pode oferecer, saborear, né? Então quando você está, por exemplo, passando por um momento bom, assim, uma sensação boa, tenta aproveitar e refletir assim sobre a sua vida, tenta aproveitar e anotar sobre o que você está sentindo, né? E saborear. Quando o sentimento bom, né, favorável nos falta, tenta buscar na sua cabeça um grupo de ideias que pode estar associado e faz o jogo da associação para suscitar sentimentos, né? Então, sei lá, você pode tá faltando, por exemplo, tá faltando alegria. Então você tem que tentar suscitar coisas que te dão alegria para conseguir desenvolver a alegria lá no seu pensamento, né? Então você lembrar de coisas que você passou que te deram alegria, você olhar uma foto que pode te despertar alegria, você ver um filme, alguma coisa que vai te lembrar, suscitar de novo esse sentimento, né? Aí também ele fala sobre a importância, né? Quando o sentimento é desfavorável, a gente precisa tentar ignorar, recusar dar atenção para esse sentimento, não pensar nele. Então, se distrair com atividades manuais, né? De coisas concretas que a gente tem que fazer, sei lá, tem que arrumar tem que, sei lá, dar banho numa criança, arrumar alguma gaveta, lavar uma louça, ou enfim, a gente tenta passar esse pensamento assim como se fosse um mosquitinho, assim, que a gente tá batendo nele, né, assim. E quando o sentimento desfavorável cresce, a gente pode realizar um trabalho de crítica destrutiva sobre essas ideias, né, desse sentimento. Então, por exemplo, você pensar assim, né, se eu continuar com esse pensamento, eu vou me tornar uma pessoa invejosa, isso não é bom pra mim, eu não quero, né, e aí você lança pra fora esse pensamento, né. Então ele fala assim que o segredo da posse de si mesmo, né, inclusive desse mundo interior, não é uma ditadura com sentimentos, mas usar a nossa própria capacidade de meditar, de imaginar, de memorizar, para suscitar afetos, né, bons e repulsas ao que tem de ruim, né. Então, o trabalho contra a procrastinação e a preguiça começa de dentro, vocês estão vendo, né? E na verdade, contra qualquer defeito que a gente possa ter, quanto mais a gente consegue trabalhar por dentro, mais fácil vai ser a gente ser por fora, né? Hoje mesmo eu estava lendo, sem querer, eu acabei lendo um trecho muito interessante sobre a paciência, né? Que quanto mais a gente fica só segurando a irritação, mais a gente vai ficar irritado no final, né? O que ele quer dizer? Que não adianta só você
ser paciente forçadamente, né? Que você tá só se forçando. Você tem que se convencer da importância da paciência por dentro antes, né? Você tem que estar... É óbvio que muitas vezes é melhor você realmente agir contra o que você tá pensando para não causar uma cena, né, de ira. Mas isso, a longo prazo, você vai acabar caindo, cedendo, né, a ira. Porque uma hora você vai explodir, então você precisa por dentro trabalhar também, né? Então, ele fala muito sobre também procurar leituras para ir formando esse imaginário sobre esse objetivo que você quer alcançar, né? Provocar em nós o desgosto e a vergonha de uma vida de preguiça. E para isso a gente precisa se imaginar, assim, realmente arrependidas, né, de ter passado tempo de preguiça, né? E aí, que mais? Bom, isso tudo para falar sobre esse lado, esse pé, né, um dos pés para a gente vencer a preguiça, que é esse pé interior, do recolhimento, de você refletir sobre o que você precisa fazer, se convencer, lidar com as suas emoções, seus sentimentos e tal. E depois você precisa ter uma vida também de sacrifício, né? O sacrifício, ou seja, o trabalho bem feito, constante, fazendo o que você deve, não fazendo 1000 coisas assim, mas o que você deve, ele vai forjando pessoas fortes. Então, a diligência, né? As pessoas que realmente são fortes, elas estão no que elas fazem, elas estão ocupadas, elas não estão preocupadas, né? E frequentemente a pessoa que procrastina, que é preguiçosa, ela está preocupada. Mesmo que ela esteja fazendo muita coisa, ela está sempre preocupada. Então, enfim, o melhor exercício é justamente fazer os trabalhos mais humildes, né? Do dia a dia, os trabalhos que ninguém vê, né? Isso ajuda muito a quebrar aquele egoísmo que está no fundo da procrastinação e da preguiça. Então, quanto mais a gente puder treinar, fazer pequenas coisas que normalmente são... que ninguém vai agradecer, ninguém vai reparar, né? Por exemplo, sei lá, limpar um sapato, né? Fazer uma coisinha por dia que seja invisível, a gente vai exercitando, né? Essa vida de combate ao egoísmo e de sacrifício, né? Então, falando um pouquinho da fortaleza, a gente precisa, então, criar essa vontade forte que vai nos tornando mais livres, né? Que faz, no fundo, que o futuro seja mais como a gente quer que seja. Claro que a gente não pode controlar, mas a gente tem escolhas que, em grande parte, vão determinando onde a gente vai chegar. E a gente só vai descobrir isso quando a gente se arriscar. Então, o cardeal, o Ratzinger, né, Bento XVI, dizia, nessa época que ele ainda era cardeal, que nós somos, em grande parte, desde a nossa juventude, aquilo que a gente quer ser. Então, as nossas escolhas, elas realmente vão determinando o nosso futuro. E quando a gente fala de fortaleza, a gente ouve dizer que uma pessoa é forte, né, uma mulher forte. No fundo, o que nos vem ao pensamento, né? Que ela tem coragem de ser firme, que ela tem coragem de ser valente diante de um sacrifício, de aguentar pessoas difíceis, de passar por situações difíceis. De fato, a fortaleza é uma virtude moral que vai robustecendo a nossa vontade, para que ela seja capaz de enfrentar as coisas sem medo, né, as coisas que são difíceis, e de ir atrás do bem custoso, do bem árduo, sem desistir, né? Então, no fundo, esse sacrifício que a gente fala que ele vai precisar ser treinado a todo momento para criar força de vontade e vencer a nossa procrastinação, a nossa preguiça, ela tem esses dois vieses, a capacidade de enfrentar, de empreender, assumir ideais elevados, né? E a capacidade de resistir, de aguentar, né? Resistir aos obstáculos, resistir ao medo, suportar a provação, as perseguições, né? Enfim. E aí o Papa João Paulo II, ele falava sobre a fortaleza nesse sentido. A virtude da fortaleza requer sempre uma certa superação da fraqueza e, sobretudo, do medo. Então, mais uma vez, olha, quase sempre a gente tem um medo relacionado à procrastinação. Então, o ser humano, por natureza, teme o perigo, os sofrimentos, as moléstias, os desconfortos. E ele deseja render homenagem, né, a todos que têm a coragem
de dizer não ou sim quando isso custa, né? Então tudo isso para dizer assim, quando a gente identifica a raiz do nosso problema, né, e a gente pensa assim, calma, a fortaleza é ir com medo mesmo, não é que eu vou parar de sentir o medo, eu só sou forte quando eu tô sentindo medo e mesmo assim eu enfrento, ou mesmo assim eu aguento o que eu preciso fazer, né? E aí a gente vai forjando essa vontade, né, para conseguir de fato vencer a preguiça. Então, obter com repetição diária, corajosamente, dos esforços, né, para conquistar algo que vale a pena, né, a fortaleza, né, algo que é custoso e tem valor. Depois que a gente, no começo, fica uma coisa muito mecânica, né, de fato a gente parece que repete atos, mas com o tempo vira um gosto, vira afeto. Então a virtude só é virtude quando ela é por dentro, ou seja, quando a gente já tem um afeto pelo bem, né? Então isso vai demorar muito, às vezes uma vida inteira para forjar uma virtude nesse sentido, de você acabar criando um gosto por aquele bem. Então eu adoro uma imagem, né? Eu sempre uso essa imagem quando eu vou tentar explicar a virtude, de um jogador craque do futebol. Então o jogador craque, um Pelé, ele tem uma intimidade com a bola, ele tem além da técnica, ele já treinou muito, já sabe muito, já tem muito dom, mas ele cria uma afinidade com a bola que parece que ele entende para onde ela vai e ele consegue fazer o que ele quiser com a bola. A pessoa virtuosa e a pessoa forte, nesse caso aqui, diligente, ela já tem um nível de afeto, de amor ao bem, que ela já sabe exatamente o que ela precisa fazer a cada momento, não é mais uma repetição de atos, né? Então, às vezes, para chegar nesse nível, primeiro precisa da repetição de atos, né? O Pelé treinou muito também, não era só um dom que ele tinha. Então, o esforço também não... só o esforço não basta, né? Com o tempo tem que virar esse afeto, esse amor ao bem mesmo, tá? Daí a virtude humana da fortaleza, como todas essas virtudes, ela vai se consolidando, crescendo, com o nosso esforço repetido, né? E depois ela vai virando afetiva quase, né? Ela vai virando um afeto pelo bem, tá? E aí, para isso a gente precisa não querer se deter no fácil, né? Se empenhar, né, nisso, né? Não se deter no fácil. Isso tem muitas oportunidades no nosso dia que aparecem a todo momento para a gente treinar essa vontade. Então, por exemplo, quando a gente vai tomar um banho, a gente já pode escolher não ficar tão perfeita a água, tão quente a água, a gente pode pôr um pouquinho menos quente, não precisa ser gelada, mas também você pode, para exercitar um pouco o seu domínio ali sobre o que você está com mais vontade de fazer naquele momento. Quando você está entrar num carro, né, demorar um pouquinho, talvez, para não ficar já procurando o máximo do conforto possível, né? Ou quando você está com a criança que está lá chorando e você podia ajudá-la, ou você espera alguém ajudar, né? Então você fala, não, eu vou ajudar, porque eu estou exercitando aqui minha fortaleza, esse espírito de sacrifício, né? Quando você acabou de sentar na poltrona e alguém pediu ajuda e aí você finge que não vê, ou você levanta e ajuda, né? Então, todos os dias a gente tem muitas oportunidades para exercitar essa fortaleza, tá? E aí, São José Maria falava uma frase muito bonita que para mim, resume a fortaleza. Ele fala assim: vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faça. Sem hesitar, sem contemplações, né? Então, a gente precisa fomentar isso em nós, né? Na nossa mente. Bom, e aí para terminar, né? Eu vou falar sobre algumas teorias falsas sobre a educação da vontade. Então, que pra gente não cair nisso, né? Primeiro, é de você considerar que o caráter que você tem, o preguiçoso, o procrastinador, é imutável. Não acredita nisso sobre você mesmo. Por mais que agora você esteja muito procrastinando, muito preguiçosa, às vezes, isso não é imutável, né? Então tem uma imagem muito linda que eu aprendi uma vez com o Dr. Jorge Rodrigues, não sei se vocês conhecem, que ele fala assim, que o caráter é como se fosse a copa da árvore, né? E o que acontece? O caráter, ele se forma até 7 anos, parece, né? E ele é imutável nesse sentido que eu vou explicar. Ele é imutável porque ele meio que se forja até essa idade e depois
ele não muda, ele vira inclinação. Então as pessoas que são mais ou menos inclinadas a serem preguiçosas, mais ou menos inclinadas a serem terem um ou outro defeito, parece que vem muito com esse caráter. Só que, quando a gente olha para uma árvore, a gente não define ela pelo tronco. A gente vai olhar o quê? Para a copa da árvore, para os frutos dela, para as folhas e ver. Olha, ali tem uma laranja, então é uma laranjeira. Ali é um limão, é um limoeiro. Ali são uvas, uma parreira. Então, a gente define a árvore pela copa e não pelo tronco. E aí ele diz nesse sentido que a copa da árvore, onde estão os frutos, as folhas, que a gente consegue identificar quem é aquela pessoa, quem é aquela árvore, na verdade é a personalidade. Então, por mais que a gente tenha um caráter formado, né, um caráter que é formado até a infância e que vai determinar muito as nossas dificuldades ou não para fazer as coisas, né, você pode forjar a sua personalidade. Então, nesse sentido, quando falam assim, o caráter é imutável, então eu sou assim, são coisas do meu caráter, né? Não é isso, na verdade, o caráter pode até ser imutável, mas você tem a sua personalidade que você pode desenvolver com as virtudes, com o seu esforço, com o seu protagonismo, você vai criar a copa da sua árvore, que é por onde as pessoas vão te reconhecer. Muita gente nem vai saber quem é você olhando pelo tronco, né? Então, ele diz que assim, o caráter, né, a gente precisa retificar nossa intenção por dentro, né, aprofundar para tentar mudar a nossa inclinação interior, né, mas a gente tem que ir além e querer construir a nossa personalidade através dos atos, né, enfim. E aí, bom, outra teoria falsa da educação da vontade é a possibilidade da gente ser senhor de nós mesmos, né? De você, basta querer, basta imaginar, né? Basta você pensar positivo que tudo vai acontecer. E não basta, né? É diferente da nossa liberdade moral, né? Diferente do nosso livre-arbítrio. Essa dificuldade que eu tô dizendo é aquele famoso não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, que até São Paulo dizia isso, né? E às vezes isso desanima. Mas o nosso querer é uma luta. A nossa obra de aperfeiçoamento pessoal é uma obra de paciência. Então, essa arte de saber padecer, saber esperar. E a nossa vontade, ela é lentamente conquistada. Então, quem quer sair dessa conversa parando de procrastinar, parando de ter preguiça, pode se decepcionar porque amanhã vai enfrentar um episódio de procrastinação. E não é assim. A gente vai conquistar lentamente, né? A liberdade é conquistada, então somente é livre quem merece ser livre. O desejo é necessário, a gente precisa cultivar o nosso desejo de querer ser mais fortes, né? E aí, bom, deixa eu só ver, aqui tem... Bom, e aí tem algumas questões mais práticas, né, que eu falei no comecinho, sobre também a importância da gente ver como que a gente está em relação à nossa saúde física, que isso pode afetar muito essa sensação que é igual a da preguiça, da procrastinação. Então, ver como está o nosso sono, né, se a gente está descansando nas horas necessárias, ver se a gente está se alimentando bem, né, se a gente está ativos, né, fazendo coisas que vão ativar também nosso corpo, se as nossas vitaminas estão em dia, né, tudo isso vai ser muito importante também. E também pode ser causa de enfraquecimento da vontade a influência de pessoas que não fazem bem pra gente, né, o sentimentalismo vago, deixar nossa imaginação perdida em devaneios, né, e aí a gente vai precisar educar nossa imaginação, alimentando a imaginação com bons conteúdos, né? De fato, fazendo aquele controle do seu imaginário, né? Enfim. Aí, o mais importante é que a gente crie, né? Para mim, assim, o que mais me dá vontade de enfrentar a procrastinação e a preguiça é pensar que o nosso tempo, a gente não sabe quanto tempo a gente tem nessa vida, né? A gente usa o tempo sem saber o quanto a gente tem. E a coisa que mais me dói assim no coração é pensar nas coisas que você pode se arrepender, né? De não ter feito, de ter ficado com a consciência pesada por ter escolhido coisas
que fizeram você desperdiçar o seu tempo, né? Até às vezes coisas escondidas em bens, né? Quando você sabe muito bem que você escolheu um bem, só que ele não era a prioridade para aquele momento, né? Então muitas vezes a gente está trabalhando, está fazendo uma coisa boa, mas na verdade eu tô tão hipnotizada com esse trabalho, com esse sucesso, que eu tô perdendo a infância das minhas filhas, né? Porque eu tô todos os dias me ausentando, eu tô com a cabeça em outro lugar. E aí os anos vão passar e o meu maior medo é me arrepender disso. Então, São Gregório Magno dizia: quando não queremos fazer oportunamente as coisas que podemos, pouco depois, quando queremos, já não podemos mais. Então realmente as oportunidades que a gente tem de fazer o bem, elas aparecem e vão embora, né? E muitas vezes a gente não pode mais voltar o dia de ontem para fazer aquele bem que apareceu a oportunidade da gente fazer. E acho que uma coisa muito importante é pensar realmente no agora, né? O tempo real, ele se chama sempre agora. Quem adia se recusa. O tempo ideal, o momento realmente bom, nunca chega para o preguiçoso. É o que fala, tem uma aula do Padre Paulo Ricardo que ele fala exatamente isso. Então, em São José Maria dizia: amanhã algumas vezes é prudência, muitas vezes é o advérbio dos vencidos, né? Então, porta-te bem agora, sem te lembrares de ontem que já passou e sem te preocupares com o amanhã que não sabe se chegará para ti. Então é muito, muito forte isso. Uma grande parte da nossa vida vai se evaporando em desejos irrealizados porque a preguiça nos faz confundir o tempo propício com o tempo cômodo, né? Então, nossa, isso é muito, muito assim. No fundo, a gente se deixa pela covardia, pequenas covardias, a gente se torna covardes, né? Então, só quando a gente se convencer de que o bom momento é agora, né? Quando a gente sabe viver, por exemplo, o céu é para aqueles que sabem ser felizes na terra, né? Essa frase também de São José Maria me toca muito. Se a gente não consegue fazer agora o bem, a gente não vai experimentar essa felicidade. E aí a gente nunca vai chegar nessa felicidade, né? Se a gente só vai ser feliz quando viajar, quando fizer isso, quando conseguir dormir a noite inteira depois que uma criancinha nasce, ou quando... Aí a gente nunca vai conseguir ser feliz, né? Bom, então pode nos ajudar nesse sentido também, né? Vamos acabar agora essa nossa conversa, mas eu acho que pode nos ajudar muito fazer um certo exame profundo da nossa vida, né? Como foi até agora, o que eu achei, quais momentos da minha vida que eu me orgulho muito e que com certeza eu vou ter enxergado uma atitude de diligência, de fortaleza, e outros momentos que eu não me orgulho e que eu me arrependo e que agora eu não queria, né? A partir de agora, no presente, que é esse presente literalmente que a gente recebe, cair de novo, né? Então, pensar um pouco na sua vida e pensar que daqui para frente você continua escrevendo a sua biografia, né? E aí, com isso, isso pode talvez animar um pouco, né, por dentro a gente a querer recomeçar, a querer organizar a nossa vida, a querer identificar onde que tá faltando, né? Onde que tá o gargalo aí do meu desperdício de tempo, quais coisas que eu tô usando bem meu tempo, que eu tô usando pro amor e que às vezes eu fico achando que eu tô perdendo tempo, mas não é perda de tempo, eu tô usando para amar, né? Igual a história do Momo e do Senhor do Tempo, e quais outras coisas que eu tô usando pro egoísmo ou pro comodismo, né? E o que eu posso fazer para exercitar esse espírito de sacrifício que depois vai me tornando forte e não me deixando cair nas covardias da preguiça, né? E aí, para terminar, então, depois eu vou colocar no resumo para vocês 2 questionários legais que eu vi sobre como identificar se você está caindo na preguiça, né? E na falta de fortaleza, e que podem também dar alguns insights, umas ideias de como melhorar, né? E aí, bom, qualquer coisa vocês podem escrever nos comentários, no chat do nosso grupo, eu dou super à disposição e a gente pode compartilhar também muitas ferramentas práticas para lidar aí com esse problema tão comum da preguiça, tá bom? Um beijo, pessoal!